Creiam que receberão e receberão. Você acredita que aquilo que você acredita, que você crê, é o que acontece com você? Que você é o co-criador, a co-criadora da sua realidade a partir das suas crenças, daquilo que você acredita? Sim ou não? Ou mais ou menos? E se sim, no que você está acreditando? Quais são as suas crenças? Eu venho trazer aqui uma partilha sobre esse tema, sobre a gente receber aquilo que a gente acredita, que nossos pensamentos são como ondas eletrônicas que emanam uma vibração, uma energia. E a partir do que nós emanamos, a partir da nossa mente, nós criamos uma realidade. Assim, existem muitas leis, muitos vídeos, muitas coisas que já falam sobre isso. E aí eu estava fazendo uma leitura aqui nas Cartas de Cristo e me trouxe algumas reflexões profundas sobre esse tema. E eu, inclusive, queria compartilhar essa leitura aqui com vocês. Eu vou trazer aqui a leitura. Primeiro, Jesus, nas Cartas de Cristo, ele está falando sobre muitas histórias bem interessantes. É um livro bem interessante para ser lido. Inclusive, ele não está sendo mais publicado pela editora, mas às vezes você consegue acessar ele de alguma outra forma. E aí, uma das coisas que ele começou a trazer foi a respeito da fé. Então, eu vou trazer aqui uma breve leitura para a gente conseguir discorrer assim sobre esse assunto e também para contextualizar de onde eu estou vindo e para que você também possa receber dessa nutrição, dessas palavras. Então, ele diz assim: fé é fé. É um poder de total convicção que toma conta da mente e não pode ser submetida a um tamanho. Então, imagina, você já pensou que a fé é um poder de total convicção? E inclusive quando dizia assim, seja curado, seja curada pela tua fé. É o teu poder, naquilo que você acredita. Você acredita na tua cura? Você acredita no milagre que pode ser a sua cura? Então, algumas palavras, algumas perguntas que eu estou jogando aí no alto para que você possa trazer uma reflexão profunda sobre a sua caminhada, a sua jornada, o ponto que você está. Se você identifica que você pode receber um milagre, uma cura em algo na sua vida ou na vida de alguém que você ama, e se você tem total convicção, como está a sua fé? E aí ele diz aqui: a fé que surge de sua necessidade de crer em algo, porque tal crença servirá a seus propósitos de algum modo. Pode ser poderosa e forte, mas nunca pode ser estimada com um conceito de tamanho. Então ele diz aqui que, reafirmando, né, que essa fé, ela surge da nossa necessidade de crer em algo. Porque tal crença, porque crer em algo servirá a algum propósito. Então, toda vez que nós acreditamos em algo, nós acreditamos porque essa crença ela serve a algum propósito. E aí ele diz aqui, né? Pode ser poderosa e forte, mas nunca pode ser estimada com conceito de tamanho. Então, nós não podemos medir o tamanho da nossa fé. Fé é fé, como ele diz aqui, né? Aí ele seguindo aqui, ele diz: a crença é ainda mais forte. Observe bem essa fala. A crença é ainda mais forte. A crença é o fruto de ouvir dizer e da lógica. Da onde? Agora é uma pergunta que eu trago, né? Da onde as suas crenças surgiram? O que você acredita está baseado no quê? Reflexão, né? Pode anotar essas perguntas. Em outros vídeos eu falo assim, vamos trazer a escrita reflexiva. Então você pode, sempre que você ouvir meus vídeos ou ver, você ter aí um bloco de notas, um diário, alguma coisa que você possa fazer essas anotações, se assim você desejar buscar um caminho de autoconhecimento e, enfim, de evolução.
Então, seguindo aqui a leitura. Por que você ouviu alguma coisa e está convencido de que o que ouviu ou leu é verdade? Desenvolve uma profunda crença no que ouviu. Inclusive, até dentro do que ele está falando aqui, quando a gente ouve algo, às vezes a gente se convence de que aquilo é verdade. E como eu já falei em outros vídeos, tudo que eu trago aqui são as minhas experiências e percepções que são minhas. Você ouve isso e veja o que faz sentido para você. Não se convença de uma vez falando, nossa, olha, porque a Olivia falou aquilo, então aquilo é verdade. Não, você tem a sua própria percepção. E isso eu digo para você fazer em relação a qualquer coisa que você ouça, tá? Porque é importante você ouvir e filtrar, não tomar as coisas logo como verdade. A não ser que você sinta mesmo que aquilo é verdade, que falou no teu profundo do coração. Mas ainda assim se questiona, tá? Então, você crê que é verdade. Você crê de uma maneira total e completa que desafia qualquer contradição. Constantemente eu dizia às pessoas: creiam que receberão e receberão. Então, quando a gente ouve dizer sobre algo e a gente toma aquilo como verdade, né? A gente crê que aquilo é verdade e a gente começa a fortalecer aquela crença, aquele pensamento. E aí aquele pensamento vai criando corpo, vai criando forma. Por isso que ele diz aqui, creiam que receberão e receberão. Porque um pensamento muito bem, como a lei da atração também, né? Eu falei, existem muitos estudos já falando sobre o poder de criação através da nossa mente. O todo é mental. Então, nós vamos criando a partir da nossa mente e aí, para isso, a gente precisa identificar o que nós estamos crendo, quais são as nossas crenças. E não só as crenças que vêm logo para a superfície, mas também aquelas que estão transitando em camadas do inconsciente que às vezes a gente nem está vendo. Porque se você está tendo uma vida onde ela não condiz com aquilo que você gostaria de que estivesse acontecendo, o que você está acreditando para que sua vida esteja acontecendo de uma forma que não seja como você gostaria que fosse, entende? E aí, finalizando aqui só essa parte da leitura, contudo, eu sabia que seria quase impossível que as pessoas algum dia tivessem a fé para realizar milagres, pois não importava o quanto eu explicasse a verdade, elas nunca teriam o intenso conhecimento que me foi dado no deserto. Porque quando Jesus esteve no deserto, segundo as cartas de Cristo, ele teve ali um processo de iluminação, onde ele alcançou a verdade suprema. Então lá ele recebeu todo o conhecimento sobre essa afirmação mesmo que ele diz, creiam que receberão e receberão. Porque ele começou a perceber o como os nossos pensamentos, a nossa mente conseguia mudar a estrutura da realidade. E aí ele afirma aqui que ele sabia que seria quase impossível que as pessoas algum dia tivessem a fé para realizar milagres. Porque por mais que a gente ouça isso, né? Os milagres são possíveis, o quanto mesmo você acredita, o quanto mesmo você tem fé no milagre. E aí, isso foi uma pergunta, inclusive, que eu trouxe no grupo de estudos para as pessoas, perguntando se você tivesse uma nota de 0 a 10 para dar a si mesma, a si mesmo, qual seria essa nota em relação à sua fé de que o milagre é possível? Qual seria essa nota? E aí eu trago essa pergunta para você. Qual seria essa nota? Qual nota você daria na sua capacidade de crer no milagre? O quanto você acredita, de 0 a 10? Respira profundo, sente mesmo. É algo assim para a gente sentir no nosso interior. Não é algo assim que a gente pode já falar logo a nossa mente. Porque às vezes, para determinada coisa, nossa fé pode ser número 5. Para outras coisas pode ser 9, mas para outras coisas pode ser 1, 0, menos 1. Será que tem nota negativa, né? Que às vezes a pessoa ela tá tão pessimista e que ela não acredita mesmo no milagre. Por mais que as pessoas digam para ela, milagre não existe. Quantas pessoas dizem isso, né?
E eu posso trazer até um testemunho de um milagre que eu vivi recentemente, que inclusive eu preciso pagar essa promessa. E dizendo isso, ó, a minha nota no dia, a minha nota foi número 2 e eu não acho que ela mudou, tá? Só trazendo assim um testemunho de referência mesmo, porque aqui eu tô assim, sendo eu, autêntica, vulnerável como sou, imperfeita. E também te convidando, seja imperfeito, imperfeita, aceite. Porque se a gente não reconhecer, por exemplo, que eu não reconhecer que minha nota é número 2 para essa questão, o como que eu vou conseguir trazer algum tipo de melhoria? Se eu falar da boca para, não, eu acredito em milagres, número 10. Só que é uma grande mentira, eu tô querendo enganar quem? Entende? Toda vez que a gente traz algum tipo de afirmação assim que a gente sabe que não é verdade, nós estamos enganando a nós mesmos. Então, num caminho de evolução, de realmente querer vencer a si mesmo, a si mesma, é importante reconhecer os seus pontos de fraqueza, sem orgulho, com humildade. E aí, eu fiz um pedido, e aí esse pedido ele foi realizado, e aí eu preciso pagar essa promessa, que é seguir caminhando da cidade onde eu moro até Nossa Senhora da Aparecida, fazer uma peregrinação. E aí eu estou me organizando, estruturando para que eu possa fazer o pagamento dessa promessa. E eu acredito que vai ser incrível. Inclusive, se você já fez alguma peregrinação, e você tenha dicas para me dar aqui, pode dar, porque ouvi dizer várias coisas, né, que é bem desafiador, que às vezes a questão de bolhas no pé, é que a gente precisa se preparar e tudo mais. Então eu tô aqui, assim, buscando informações, recebendo também uma orientação divina sobre como eu vou proceder aí nessa jornada. Não é tão longe, eu acredito que seja em torno de 140 quilômetros, tá? Mas na verdade eu acho que eu nunca andei tantos quilômetros na vida. É, eu nem sei quanto foi o máximo que eu andei de quilômetros na vida. Até esses dias eu tava querendo fazer uma caminhada até a cidade do lado, que dá 15 quilômetros pra ver, porque se eu andar 5 quilômetros por hora, 15 quilômetros eu vou fazer em 3 horas. Eu acho que eu nunca peguei pra falar, olha, eu vou fazer uma caminhada de 3 horas mesmo, assim, sabe? A não ser que é um passeio, alguma coisa assim, mas uma caminhada direto, assim, eu nunca fiz. Então, eu tava querendo testar para entender como meu corpo responde, porque eu acredito que eu preciso me preparar também, o condicionamento físico, né, para conseguir fazer uma jornada dessa. Então, caso você tenha experiência sobre isso, pode colocar aqui para mim que vai me ajudar aí nessa peregrinação. E caso você queira participar junto, é só você me dizer, que aí a gente pode fazer uma peregrinação juntos. A minha irmã já disse que vai comigo, tem um amigo que disse que vai também. Então a gente vai se unir para ir juntos também, que eu acho que também é mais. Um fortalece o outro, dá segurança para o outro, enfim, aí pode ser um processo bem bacana, né? Mas então, assim, trazendo que um milagre, eu recebi um milagre poxa, que incrível, sabe? É uma coisa assim muito maravilhosa que quando aconteceu, tinha partes minha que não acreditava que tinha acontecido. E o quanto a gente às vezes até duvida quando o milagre ele se expressa na nossa vida. Dentro da lei do tempo também, a gente vive muitas sincronicidades. E quando a gente, assim, eu pelo menos, quando eu observo as sincronicidades, eu vejo como um milagre, assim, sabe? E as sincronicidades na lei do tempo diz que as sincronicidades não acontecem à toa, não são coincidências. Aquilo são fatores matemáticos sincrônicos que eles, sabe, eles acontecem para indicar um caminho. Então, se você está vendo muitas sincronicidades na sua vida, aproveita, porque são pequenos milagres que acontecem, que são uma ordem matemática do universo, assim como o próprio milagre em si, quando ele acontece, é a nossa mente criando. Por isso que Jesus dizia: seja curado pela tua fé. Creiam que receberão e receberão. Quanto você acredita mesmo? Então, volto à primeira palavra, à primeira frase, à primeira pergunta: o quanto você crê? No que você está acreditando? Tão importante fazer essa investigação de crenças. Na terapia do Theta Healing, por exemplo, a gente vai fazendo esse trabalho de investigação de crenças. Lá foi onde, quando eu fiz a formação e aprendi para aplicar a terapia do Theta Healing,
foi onde eu aprendi mais assim um trabalho bem interessante sobre escavação, que a gente chama de digging, que é a escavação das nossas crenças. Porque embaixo de uma crença tem uma crença, tem uma crença, tem uma crença, tem uma crença. Então, às vezes você vai precisar cavar lá fundo. E quando nós estamos na frequência teta, por exemplo, que isso é a técnica do Theta Healing, né? A gente acessar a frequência teta para conseguir acessar certas dimensões que estão ali, né, meio obscuras. Mas você pode fazer isso mesmo sem o Theta Healing. Se caso você queira participar de um atendimento com o Theta Healing, me manda mensagem também. Na descrição do vídeo eu tô deixando ali um link também para você saber sobre os meus atendimentos. Mas você pode fazer isso também com esse exercício de escrita reflexiva, tá? Não necessariamente você precisa fazer uma terapia, assim como quando a gente faz as cerimônias, né, com as medicinas da floresta, a gente tem a capacidade de abrir e ver coisas que nunca teria se revelado se você nunca tivesse tomado, né, nunca tivesse consagrado. Eu tive muitas revelações, assim, através também dos processos com as medicinas que me ajudaram bastante a ver coisas que eu não teria visto e que maravilhoso que é ver. Às vezes no começo, quando a pessoa não está acostumada, né, é como se fosse tapar na cara mesmo. A medicina, ela vem, ela abre, ela te mostra, escancara aquilo que às vezes você sabia, lá no fundo você sabia, mas você não queria ver, e aí ela vem, ela te mostra, assim, sem dó nem piedade, né? Até porque é uma energia tão soberana de luz que ela vem e ela escancara a luz, assim, mesmo, né? Para que a gente veja. Então, existem muitas formas de você conseguir acessar isso. E aí, já afirmando essa palavra, né? Creio que receberão e receberão. Esta palavra que eu digo é uma palavra de poder. Creiam que receberão e receberão. Então, creia que você vai acessar isso no seu inconsciente. Creia que os recursos vão chegar para que você acesse o seu banco de crenças, para que você possa, então, observar o que você está cocriando na sua vida que você não gostaria que estivesse sendo cocriado. E por que eu digo isso? Porque muitas pessoas estão vivendo, às vezes, relacionamentos, ou não estão vivendo relacionamentos e gostariam de estar no relacionamento, ou estão passando por uma situação financeira desafiadora, ou estão passando por algum tipo de doença, estão passando por situações que elas cocriaram isso. E eu sei que é desafiador. Tem gente que vai falar, imagina, como que eu cocriei minha doença? Como que eu cocriei essa situação financeira, se eu queria ter dinheiro e eu não tenho dinheiro? Porque às vezes você queria ter dinheiro e está vibrando numa escassez. Às vezes você está vibrando em padrões inconscientes que são contrários à realidade que você gostaria que tivesse sendo manifestada. E isso também, tem muitos vídeos aí na internet falando sobre isso, né? Só que eu acho que mais do que a gente saber sobre, a gente precisa investigar essas crenças. A gente precisa buscar esse autoconhecimento para então conseguir, através da nossa força mental, do poder da nossa mente, criar, modular as estruturas. E vou dizer, não é tão simples. Nós conseguimos mudar certas formas, pensamentos. Não é tão simples identificá-las, por isso que é importante que você queira, que você creia que isso é possível, para que você consiga alcançar esse conhecimento e então a partir do conhecimento você virar essas chaves que não estão mais entregando aquilo que você quer. Lembrando que nós somos herdeiros, herdeiras, soberanos da grande manifestação de Deus, da grande mãe. Nós somos detentores de todo o poder. Deus nos deu esse poder de co-criar. Ele deu ao ser humano esse poder que ele não deu a mais nenhum outro ser, como ao ser humano. Então, nós temos aí um poder de alquimistas mesmo, como o arcano número 1 do tarô. O arcano número 1 é o mago. Ele já tem tudo o que ele precisa para criar a magia na vida. Tem ali os 4 elementos, dependendo do jogo de tarô, tem outros símbolos, outros desenhos, mas basicamente ele tem tudo que ele precisa nas mãos, basta ele criar. Então, observa como está a sua mente,
Lembrando sempre de orar e vigiar. Faça oração. Oração é muito bom. Eu vou inclusive gravar um vídeo falando sobre oração e qualquer tema que você queira que eu traga aqui pode me ajudar a me inspirar a ser esse canal de luz, de transmissão, de informação, de conhecimento. Então, ora, faça orações. Oração é muito importante, orar. Orar é uma forma de nós dar uma voz àquilo que está dentro do nosso coração, e entregar para essa força divina e a gente realmente trazer essa comunhão, plasmar a nossa energia com Deus que somos nós, não está fora, está dentro, está em todo lugar. E vigia sua mente, vigia seus pensamentos, vigia suas tendências, vigia seus comportamentos, vigia as suas crenças. As suas crenças, elas moldam então e estruturam a tua realidade, reafirmando. Se você deseja uma realidade diferente, você precisa mudar a estrutura das suas crenças, ok? Então, essas são as mensagens para o dia de hoje. Se você sentir no seu coração, compartilha essa mensagem com quem pode se beneficiar. Compartilhe esse vídeo, curte para ajudar o canal a crescer e se você não está inscrita no canal, se inscreve também. Gratidão pela escuta. Paz a todos os seres. Arro.